Hoje eu vou te dar algumas dicas sobre 3 casos especiais de concordância. Todos nós estamos acostumados a fazer a concordância observando o sujeito da frase. Se eu estou falando de uma pessoa, eu uso um adjetivo ou um verbo no singular. Por exemplo, o menino nada bem ou o menino é inteligente. Se eu falar de mais de um menino, todos os elementos da frase também vão para o plural. Os meninos nadam bem e os meninos são inteligentes. Até aí é bem simples. O primeiro caso especial que eu vou apresentar é quando a gente usa alguma expressão para indicar quantidade ou medida de alguma coisa. Anota aí, nesse contexto o verbo ser fica invariável, ou seja, ele nunca vai para o plural mesmo que o sujeito esteja no plural. É importante saber que essa dica não vale para todos os verbos, nem para os verbos de ligação, é só o verbo ser. Um exemplo para você gravar é um bordão bem conhecido: 3 é demais. Se a gente fosse raciocinar sabendo só aquela regrinha básica, a tendência seria dizer 3 são demais, certo? O que acontece quando aparece uma expressão de quantidade é que a gente deve considerar o sujeito em sua totalidade. Como assim? É como se a gente dissesse: a quantidade X é demais, é suficiente, é muito para mim. Então, mesmo que o X corresponda a alguma coisa no plural, continua valendo a ideia subentendida de um conjunto, que pode ser um preço, uma quantidade, um valor, um período e assim por diante. Vou te mostrar vários exemplos para ilustrar isso. 4 horas de estudo diário é pouco para um concurseiro. Imaginem sempre assim: esse pacotinho aqui de 4 horas é pouco. Esse total de 4 horas é pouco. É sempre essa a ideia. Vou te dar mais exemplos. 2 quilos de açúcar é mais do que precisamos. R$300 será pouco para todos os boletos. R$40 seria um preço justo. 3 metros de tecido é pouco para a cortina. 4 semanas viajando é muito para mim. 2 litros de água por dia é o suficiente para mim. R$2.000 é muito para um trabalho como esse. 5 quilômetros será demais para mim. 2 dias será pouco para ela ganhar a experiência necessária. 4 filhos é mais do que eu havia planejado. Espero que tenha ficado claro. Vamos para o segundo caso? Agora nós vamos falar da concordância quando 2 elementos incompatíveis precisam concordar entre si, um no plural e um no singular. Veja essa frase na tela. Como a gente pode lidar com essa incompatibilidade? Anota aí: quando o elemento 1 estiver no singular e o elemento 2 estiver no plural ou o contrário, a concordância se faz preferencialmente no plural. Vamos para os exemplos. Isso são águas passadas. Tudo são ideias. Nossas economias foram nossa salvação. Os dados são parte de uma pesquisa feita durante 3 anos. O resultado do descontrole foram dívidas gigantes. E agora vamos para o terceiro e último caso especial deste vídeo. A concordância é facultativa quando nós temos palavras ou expressões que se referem a grupos. Por exemplo, metade, a maior parte, a maioria, grande parte. Mas anota aí, só quando elas estiverem seguidas de palavras no plural. A gente pode tanto dizer a maior parte dos brasileiros adora estudar português, como dizer que a maior parte dos brasileiros adoram estudar português. Ou seja, tanto faz. Mas por que tanto faz? O critério que torna o singular aceito nesse caso é chamado de concordância lógica, porque o verbo retoma o termo maioria que está no singular. Já o critério que torna o plural aceito é chamado de concordância atrativa, porque o verbo concorda com a expressão que está mais próxima dele. Seria o caso, por exemplo, de a maioria das pessoas concordam. Agora, é importante vocês saberem que as gramáticas brasileiras oferecem as duas opções sim, mas que existe uma diferença de aceitação social, já que o singular é mais usado pelos veículos de comunicação. Portanto, se você está falando ou escrevendo para um contexto que demanda maior prestígio, eu sugiro que você fique com o singular, use estruturas como a maior parte dos alunos é brasileira, em vez de são brasileiros. Para finalizar, eu quero chamar a atenção para um fato que muitas vezes passa despercebido. Se você quiser usar maioria com um verbo no plural, é preciso que exista um substantivo no plural
como maioria das pessoas, maioria dos alunos, algo assim. Caso 1, com uma expressão de quantidade, medida ou valor, o verbo fica sempre no singular. Por exemplo, 10 reais é pouco. Caso 2, se você tem um elemento no singular e o outro elemento no plural, faça a concordância preferencialmente no plural. Exemplo, nem tudo são flores. E caso 3, se você tem expressões que representam um grupo como metade, a maior parte, a maioria, a concordância no plural ou no singular é facultativa quando você tiver um substantivo no plural. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se inscrevam aqui, lembrem-se de ativar o sininho e obrigada para quem está acompanhando o canal.